boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos hoje fazendo essa live de extrema importância nesse contexto da pandemia da Covid-19. Nós trouxemos alguns convidados para conversar conosco, especialmente o doutor Bruno Caramelli, que é cardiologista e é professor da USP. O nosso querido médico também, Arruda Bastos, que é ex-secretário de Saúde do Estado do Ceará e hoje membro da Associação de Médicas e Médicos pela Democracia. Temos também a advogada Edna Teixeira, que é membro do Juristas da Frente dos Juristas pela Democracia de Fortaleza, e também advogado Deodato Ramalho, aqui muito conhecido já das nossas lives, dos nossos encontros e debates, ele que já foi vice-presidente da UAB, procurador do município. Bem, eu queria começar o nosso bate-papo para a gente destacar um ponto muito importante, doutor Bruno, começando com o senhor, que é exatamente esse conflito entre o direito do médico de prescrever tratamentos, medicamentos, e até que ponto ele esbarra numa prescrição de um remédio ou de um tratamento que é sabidamente ineficaz, cientificamente comprovado, ineficaz em determinados momentos, até complicador, digamos assim, da saúde do paciente. A gente está se referindo especificamente ao chamado kit COVID, que foi muito colocado pelo governo, pelas autoridades médicas, inclusive abraçada pelo Conselho Federal de Medicina, como uma espécie de tratamento precoce ou profilático contra a Covid-19, mas que já foi desmentido. Como é que o senhor observa esse comportamento do Conselho Federal de Medicina e das autoridades em geral do país de continuarem tentando, batendo nessa tecla que já foi desmentida mundialmente? Bom, pela pergunta, Samira, eu entendo que tem dois aspectos principais que você perguntou. O primeiro é como eu vejo essa questão de médicos prescreverem ou recomendarem para os seus pacientes a utilização de um medicamento ou de um conjunto de medicamentos para os quais não existe comprovação científica. Eu vejo como um erro. Isso não é autonomia, porque autonomia médica, eu acredito que a maior parte dos seus espectadores, nem sei se ainda chama desse jeito, mas seus espectadores não são médicos. Então, eu preciso explicar um pouquinho o que quer dizer autonomia médica. Autonomia médica é, por exemplo, eu tenho uma doença, um câncer, para o qual eu tenho 3 tipos de tratamento quimioterápico: o tratamento 1, o tratamento 2 ou o tratamento 3. Os 3 têm evidência médica, evidência científica que comprova a sua eficácia. Eu vou conversar com o meu paciente, porque é verdade que qualquer tipo de tratamento tem os seus efeitos colaterais, e junto com ele, expondo os benefícios e os riscos, nós vamos decidir junto. O que significa autonomia médica? Significa que eu tenho, eu médico, autonomia em função de diversos tratamentos comprovados eficazes em recomendar um e o paciente aceita ou não. O que acontece? Se o paciente morrer ou tiver uma complicação, eu não vou poder ter suspensas a minha licença ou a minha possibilidade de tratamento, de exercer a profissão regulamentada pelo Conselho Federal e pelos conselhos regionais, uma vez que isso existe autonomia médica para escolher o tratamento de acordo com as opções disponíveis no arsenal terapêutico. Tá? Uma segunda situação parecida com ela é uma situação na qual não existe benefício terapêutico, é uma doença grave, esse paciente está inserido dentro de um protocolo de pesquisa que está se testando novas medicações, novos tratamentos, é o que a gente poderia chamar de tratamento compassivo, compassional ou compassionate, que é o termo original em inglês. Então, eu vou discutir com o meu paciente
propor essa opção para ele, ele entende, manifesta o seu entendimento numa situação que não existe a informação de que esse tratamento funciona e nem de que ele faz mal. Ou seja, esses dois exemplos que eu estou colocando para você, Samira, são situações completamente diferentes da situação em que a gente se coloca neste momento. Existem alguns senadores na CPI que ficam dizendo o tempo todo: existe uma dúvida na comunidade científica. Existe dúvida coisíssima nenhuma, não tem nada de dúvida. A dúvida existe na cabeça de quem distorcer a realidade ou contar uma mentira. Não existe dúvida alguma. Hoje eu posso dar uma chance para o ano passado, no primeiro semestre, comecinho do segundo semestre, que ainda existia dúvidas. Hoje não há dúvida nenhuma de que cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina, principalmente, que são os medicamentos mais falados, que eles não funcionam. Para isso, só isso já bastaria para dizer que não se justifica fazer um estudo científico com um medicamento para o qual já se sabe que não funciona. Então, não tem nada de compassionate, de estudo compassivo, coisíssima nenhuma. Já existe evidência suficiente de que não funciona. Aí você pode me falar que o senador Heisen ou o senador... fugiu o nome agora... um desses senadores que está... Eduardo Girão aqui do Ceará. O Eduardo Girão, que é daí do Ceará. Que me permitam que eu nunca chamo pelo nome, é o senador inútil do Ceará, porque a única coisa que ele fala é cloroquina. Bom, então, esse senador está dizendo que a comunidade científica está em dúvida. Tá bom, então me diz quem são esses cientistas, porque, na verdade, o que eles apresentam são estudos, a maior parte deles não publicados, metodologicamente furados, errados, e que sugerem que o remédio funciona. Para mim, isso não é evidência científica. Então, não tem cientistas, tem gaiatos que estão defendendo um determinado tratamento. Então, para completar e finalizar todo esse discurso, não existe evidência a favor. Então, não cabe estudo científico, não cabe recomendação. Então, já aí não é defender a autonomia, é defender o erro médico. Mas tem requintes de piora desta situação. Para a hidroxicloroquina, especificamente, já existe evidência de que faz mal. Para a cloroquina e para a ivermectina, ainda não. Por quê? Por uma questão de número. A hidroxicloroquina, você já tem mais de 10 mil pacientes juntando todos os estudos para mostrar que existe malefício. Então, aí até piora a situação, porque isso se chama colocar o paciente em risco, e aí você já começa a entrar para o lado policial. Então, não tem benefício, não é autonomia, é defender o erro médico. Aí você pode me perguntar, mas por que o Conselho Federal de Medicina insiste nisso, uma vez que os conselhos regionais, o de São Paulo, por exemplo, já mudou de opinião, a Associação Médica Brasileira já mudou de opinião? Porque há um interesse. Há um interesse econômico, tem gente que ganha dinheiro com isso, e há um interesse e uma estratégia que tem por trás defender a imunidade de rebanho. Ou seja, que quanto mais gente se infectar, e nós já sabemos, por um estudo feito pela Fiocruz de Manaus, que mostrou, de uma maneira muito elegante, que os indivíduos que chegavam ao pronto-socorro, a porcentagem de indivíduos infectados comprovadamente por Covid era maior entre aqueles que faziam uso domiciliar do tal kit Covid. O que quer dizer isso, traduzindo em outras palavras? O kit Covid faz as pessoas relaxarem nas medidas de autoproteção, de evitar a mutação.
Então, eu posso pensar que isso faz parte de uma estratégia errada de defender a imunidade de rebanho. Desculpa ter me alongado. Não, necessária a sua explanação, né? Inclusive, queria chamar o doutor Arruda Bastos aqui para a nossa conversa, se já existem evidências de que esse kit não funciona, né? O Conselho Federal não se posiciona claramente contra o uso, né? Inclusive emitindo uma espécie de normativa para os seus associados, para que não utilizem claramente. Doutor Arruda, isso na sua avaliação, já que é praticamente uma estratégia deliberada, né? Enfim, de atender a interesses econômicos, já foi colocada a questão daquelas unidades do Exército para produzir esse tipo de medicamento, né? E tem aí agora de sobra no Brasil. Como é que a gente pode agir e cobrar dos poderes que esse tipo de calamidade não seja divulgada, difundida? Vou lhe dar um exemplo muito claro. Eu conheço uma pessoa de origem bastante humilde que estava com sintomas gripais e a primeira coisa que ela fez foi passar na farmácia e comprar uma caixa de ivermectina, né? E outra de um outro medicamento. Então, assim, é uma coisa tão difundida e em várias camadas, classes sociais. Assim, também já estive em outros momentos com outras pessoas que disseram, estamos fazendo um tratamento e ninguém da minha família pegou Covid porque nós estamos tomando medicamento do kit Covid, né? Eu falei, olha, eu tomo suco de caju todo dia e também não peguei Covid, então a relação é a mesma, né? Não tem relação nenhuma de uma coisa com a outra. Como é que a gente age, doutor Arruda Bastos, nessa propagação disso de forma midiática, pelas redes sociais e pelas autoridades, pelo Conselho Federal, pelos próprios médicos na ponta? Como é que a sociedade se protege disso? Bom, primeiro eu queria desejar um bom dia, uma boa noite a todos que estão assistindo, escutando o programa, dar um grande abração aqui no Deodato Ramalho, na Edna, na Samira, e um prazer enorme estar aqui. Também eu concordo, porque inclusive eu sou cancerologista, e ele citou um exemplo que é assim bem claro, bem didático. E eu cheguei a fazer muitas vezes isso, né? Chegar para o meu paciente, olha, tem esse tratamento, esse e esse. Você pode fazer aqui a radioterapia e tal, aqui pode a quimioterapia, eu posso fazer a cirurgia e tal, e aqui você escolhia, né? Então, eu concordo totalmente com eles. Isso não é autonomia médica. A autonomia médica, se eu usar um medicamento e sabidamente faz mal e não cura, isso não é médico, isso é um erro médico, isso aí é um erro, não chega nem a ser culposo, é doloso mesmo, né? Porque um erro médico, eu sou professor dessa área, embora não seja advogado, não tenha concluído meu curso de Direito, embora tenha feito alguns semestres, mas tive que parar para entrar como secretário de Estado em 2007, e só saí em 2014, depois fiquei cheio, não voltei, mas qualquer dia desse eu volto para concluir meu curso de Direito. Eu não considero isso um crime culposo, não é um crime culposo. O crime culposo é o erro médico, é um crime culposo. Você não tem intenção, aí você tem intenção. Se você está prescrevendo um medicamento, que a ciência diz que não serve para aquilo, tem efeito colateral, isso todo dia as evidências estão comprovando. Você fazer nebulização com cloroquina, nebulização, como aconteceu aqui em vários estados, é crime. O que está acontecendo é o seguinte, eu acho que ficou, o primeiro aquele discurso, no começo não se sabia nada realmente, qualquer medicamento podia ser usado, eu concordo com o doutor Bruno. Depois, os trabalhos foram sendo concluídos, foram divulgando que não tinha nenhum benefício. O governo aqui no Brasil, é motivo até de piada, né? Recentemente saiu aí os deputados lá na Comunidade Europeia, no Parlamento Europeu, rindo. Na França, o Brasil tem um presidente que usa cloroquina, que dá caixa de cloroquina até para EMA. Tá? Tem um negócio que não tem o menor sentido, né? O que fazer? Bom, primeiro que já está se fazendo, né? Para a nossa entidade, eu sei que o doutor Bruno também entrou com uma ação, a nossa entidade também está nessa linha de entrar com uma ação contra o Conselho, porque acho que o Conselho Federal de Medicina tem uma culpa enorme, como órgão regulador, tem uma culpa enorme
Tá certo? Ele deve ser processado, deve ir para essa CPI, deve no relatório do presidente, no relatório aprovado para essa CPI da pandemia, deve constar bem claramente a posição do Conselho Federal de Medicina também. Muitas ações pipocam todos os dias. Pacientes que faleceram usando essa nebulização, pacientes que faleceram por orientação de tomar o remédio e não tiveram resultado nenhum. Pacientes, como recentemente saiu uma ação de um médico que a paciente queria obrigar ele a prescrever cloroquina. Como ele não, disse que não ia prescrever, ela foi para as redes sociais falar do médico e expor o médico entrou na justiça e conseguiu, processou e ela foi condenada. Né? Então, eu acho que nós temos que ter... isso que nós estamos fazendo hoje aqui, esclarecer a população, é um dos aspectos importantes. Nós temos que esclarecer a população que isso não tem fundamento, que esse kit resolva nada, que tenha nenhum benefício, que as pessoas não se iludam, porque isso vai levar a um aumento do risco de complicar e de morrer. Não tenha dúvida que nesses 420, 430 mil óbitos no Brasil, nós temos centenas e centenas e centenas de pessoas que foram a óbito porque chegaram tarde no hospital, foram tarde para a unidade básica de saúde, tarde para a unidade de pronto atendimento, né? E aí vieram a falecer por isso. Então, acho que nós temos que fazer uma ação de comunicação, né? Com pessoas que conhecem, pessoas que têm credibilidade e têm conceito para falar para a comunidade de forma didática, clara e aberta, e também a parte dos processos, a parte judicial, de colocar culpa em quem tem. Um prefeito que vai distribuir kit de cloroquina na sua cidade, né? Um governador que distribui kit de cloroquina na sua cidade, é o que aquele senador lá do Rio Grande do Sul disse, a cidade de Queimados. Queimados, acho o nome da cidade. Cidade de Queimados. Rancho Queimado. Rancho Queimado, pronto. Rancho Queimado. Não tem caso de cloroquina no Rancho Queimado. Na minha cidade também não tem, porque as pessoas tomam coco, bebem água de coco todo dia. Lá o índice é baixíssimo, quase ninguém morre com água de coco. Doutora Arruda Bastos, me permite um comentário bem breve sobre Rancho Queimado. Eu estou muito curioso por conhecer, eu fui olhei fotografias, é uma cidade que tem pouco mais de 2.000 habitantes, e veja só, Samira, como é que é essa história de você distorcer a realidade, para não dizer, contar uma mentira. Você pega um estudo científico de um lado, que não vale nada, que nem publicado foi, e apresenta aquilo como uma verdade absoluta, e que aquilo, assim é que funciona a ciência, e diz que não chegou num acordo. Isso do lado científico. Do lado geográfico, populacional, você pode mentir de um outro jeito. Você chega lá, como o senador Reisen fala, que em Rancho Queimado só morreram 2 pessoas. Tá? Então, são 2.000 e tantos habitantes, a taxa de mortalidade é baixíssima e tem uma prefeita lá dizendo que está dando o kit Covid para todo mundo. Tá? Aí você, que é esperto, como o doutor Arruda Bastos médico já com cabelo branco, e se faz a seguinte pergunta: será que tem hospital em Rancho Queimado? Aí o doutor Bruno vai lá e vê que em Rancho Queimado não tem hospital nenhum. O que significa isso? Que as pessoas que ficam doentes e ficam graves são internados em outro município. Então, realmente a maior parte, e infelizmente, lamento pelas famílias, lamento pelas pessoas, mas essas pessoas vão contar a mortalidade pelo local de ocorrência. Então, na verdade, o que se está se fazendo é uma distorção de realidade de uma informação segundo o interesse daquele indivíduo. Rancho Queimado não vai ter mortalidade porque não tem hospital. E essa doença morre quem está no hospital e quem está grave. Ainda, porque ainda tem vaga no hospital. Desculpa ter interrompido. Não, exatamente isso reforçou
o que eu ia falar. Quer dizer, eu presenciei esse pronunciamento do senador, ele mostrando uma série de recortes de jornal, uma série de xerox de sei lá do que ele tirou, dizendo as maiores barbaridades com relação a isso. Isso não existe nenhuma comprovação científica, não é científico, não tem nada, não tem um estudo científico, não existe essa divisão. Existe a divisão seguinte: nós temos há muito tempo, nós sabemos que a categoria médica, a grande maioria é reacionária, a grande maioria tem esse pensamento, muitos estavam enrustidos, com o Bolsonaro foi a oportunidade de todos saírem, né, saírem do local onde estavam escondidos, né, aflorarem, eles afloraram e acharam bom, tá certo? E não querem mais sair. Tá? Tem muito médico eu tenho certeza que tem médico totalmente consciente hoje, que utilizou no passado, que hoje, só por questão ideológica ou política, está ainda defendendo cloroquina. Eu não acredito que um professor universitário, um catedrático da universidade, qualquer universidade do Brasil, que saiba ler um trabalho científico, que todos sabem, né, tenha hoje dúvida com relação a isso. Pode defender um discurso desse. Não, só defendem para ter essa narrativa. É uma disputa de narrativas, né? O doutor Bruno falou bem. O que é que o Bolsonaro queria? E isso está se comprovando dia a dia. Queria que não tivesse vacina, tá certo? Queria que ninguém se isolasse, ninguém usasse máscaras, que todo mundo ficasse doente, e aí as pessoas estavam curadas, né? Porque tinha essa imunidade coletiva, coisa que não existe. Quantos milhões e milhões iam morrer no Brasil, a mais do que já está morrendo hoje, né? E é isso que ele é genocida por causa disso, e continua nessa disputa. Os casos diminuem, não sei se vocês observam isso, o caso diminui, ele vai para a rua disseminar a doença. Na hora que ele promove 1.000 motoqueiros em Brasília, é porque ele não está satisfeito, porque baixou. Ele veio no Ceará, foi lá na Serra de Tianguá, quando ele saiu ali daquela região da Ibiapaba, deixou a doença lá totalmente descontrolada. Foi uma região do estado onde mais tivemos casos, mais dificuldade na Zona Norte, ali na região da Ibiapaba. Então, ele não vai mudar, a não ser que tenha, tá certo? Que seja barrado com o que está se fazendo agora, com a CPI e com o desenrolar dos acontecimentos, e uma oposição forte, ferrenha, de quem tem a ciência, quem luta pela vida e pela saúde da população. Verdade. Depois a gente vai voltar a essa questão das entidades de classe, né, e como elas têm reagido de alguns anos para cá com muito reacionarismo, né, digamos assim, em relação a várias questões. O programa Mais Médicos foi um exemplo muito claro disso, aqui no Ceará foi muito forte, né, o aparelhamento das entidades e a oposição aos mais médicos, a que a população tivesse acesso, né, a médicos. Enfim, doutor Bruno, o senhor entrou com a representação, né, no Ministério Público Federal contra o Conselho Federal de Medicina, exatamente por essa questão do kit COVID, do tratamento precoce, o que o senhor considera um erro, né, um erro médico, quem ainda continua receitando esse tipo de coquetel, esse tipo de medicamento. E o doutor Arruda traz a expressão crime doloso. Quais são os próximos passos dessa representação? Como é que ela está lá no Ministério Público Federal e quais são os próximos passos dela? Na verdade, eu entrei sozinho, depois, cerca de um mês depois, um grupo de outros 19 médicos entrou com um apoio, uma complementação a essa representação, e eu queria só salientar que essa não é uma representação contra o Conselho Federal de Medicina, não. É uma representação contra a posição do Conselho Federal de Medicina. Todos nós aqui conhecemos, alguns há mais tempo do que os outros, mas conhecemos o Conselho Federal de Medicina faz muito tempo, sabemos que o Conselho Federal de Medicina é importante no Brasil. Eu não sou contra, eu sou contra a posição especificamente dessa diretoria, e essa posição específica, e a representação é pedindo que o Conselho Federal de Medicina condene
o tratamento com esses medicamentos que não funcionam. Por que isso, Samira? Pelo seguinte, se você, eu, o espectador que está te ouvindo, tiver uma queixa porque perdeu um familiar ou porque se sentiu lesado por um tratamento que não funcionou, se ele mover uma ação na justiça, isso vai ser brecado, porque o Conselho Federal de Medicina não considera que isso seja errado, porque isso preserva a autonomia do médico. Então, nada vai para frente, nada vai para frente. E uma das maiores coisas, uma das maiores razões para que as pessoas parem de fazer as coisas é o medo de ser punido, medo de ter suspenso a sua capacidade de exercer a sua profissão. Então, enquanto o Conselho Federal de Medicina não condenar o tratamento, vai continuar tendo gente prescrevendo, orientando. O único que está com medo, por enquanto, é o Alexandre Garcia, que apagou todos os filmes, os vídeos do site dele, mas ele não tem CRM, então ele não está com medo do Conselho Federal de Medicina, acho que ele está com medo de outras coisas. Mas, enfim, é por causa disso. Em que pé que nós estamos, Samira? O Conselho, o Ministério Público Federal recebeu, isso foi protocolado, isso está tramitando lá dentro. Nós já sabemos que o Conselho Federal de Medicina recebeu, foi notificado, pediu adiamento de prazo para responder e, até o momento, não houve a resposta e nem houve uma definição se o Ministério Público Federal vai aceitar a representação. Porque como é que funciona? No momento que o Ministério Público aceita a representação, ele, Ministério Público, em nome da população, passa a ser o indivíduo que está executando a ação, ou pedindo esclarecimento, ou pedindo uma modificação ou uma ação por parte do Conselho Federal. Todo dia eu falo com os meus advogados, perguntando se tem uma resposta, porque eu estou muito preocupado. Cada dia que passa, vocês imaginam o que acontece, tem gente que continua prescrevendo isso, mas eu estou aguardando, por enquanto, uma resposta. Tem um abaixo-assinado, se depois puder, eu posso até mandar. Nós temos 54 mil assinaturas de apoiadores para esse abaixo-assinado. Eu considero isso um suporte importante para que o Ministério Público Federal continue e execute e aceite essa causa. Claro, importante. Depois a gente pode até divulgar, né, Edna, o abaixo-assinado. Eu queria trazer o Deodato para essa conversa, ele que tocou aí no nome do nosso senador aqui do Ceará, que, inclusive, eu faço parte, por minha conta e risco, de um trabalho de denúncia das postagens desse senador no Facebook, porque ele só posta mentiras, ele só posta essas pesquisas falsas, onde eu não sei onde ele encontra tanto material, farto material, que ele encontra falso, sobre tratamento precoce, e ele desvirtua o debate que é necessário nesse momento, que necessário é a gente conseguir uma vacinação em massa, conseguir, né, tornar eficaz esse plano nacional de imunização, fazer com que as pessoas continuem cumprindo medidas de distanciamento, utilizando máscara, que, aliás, a gente nunca viu nenhuma campanha do governo federal nesse sentido, né, do Ministério da Saúde, uma comunicação massiva nos territórios. Enfim, a gente não utilizou disso e está desperdiçando toda a nossa expertise do SUS em imunização. Né? Então, Deodato, eu trouxe esse nome para cá, para você, do Girão, porque tem crescido, por exemplo, a parceria do Sindicato dos Médicos do Ceará, eu vou utilizar a palavra parceria para não utilizar outra palavra, mas tem crescido essa parceria com esses expoentes esquisitos, nefastos da política, né? Aquela doutora Mayra, do Sindicato dos Médicos, que tem pretensões políticas, que anda de braços dados com esse senador. Como é que a gente pode não caracterizar um conflito de interesses de uma entidade médica, que tem pessoas que já passaram por lá, que tem um nome, que tem uma seriedade,
e que se unem a esses expoentes negacionistas, ajudando a programar, a propalar ainda mais esse vírus e essa pandemia? Bom, quero cumprimentar todos os que estão aqui nessa conversa, e eu quero primeiro dizer, minha cara Samira, com relação a isso, até para que o doutor Bruno possa, talvez tenha informação, mas certamente que aqui nós estamos aqui na província e podemos inteirar o melhor de alguns personagens dessa cena dramática. A doutora Maíra, vulgo Capitã Cloroquina, foi uma que comandou aqui no estado do Ceará uma campanha muito feroz contra o programa Mais Médico. Inclusive, protagonizou com o seu grupo, que ganhou, infelizmente, e o Arruda disse muito bem, né? Infelizmente, a classe médica, a minha ex-mulher médica, tem uma filha médica, eventualmente pode até ter sido sua aluna, doutor Bruno, aí, porque me parece que você é da USP, né? E ela fez a residência médica e depois mas a gente conhece bem, felizmente, tanto a minha ex-mulher, a mãe da minha filha, quanto a minha filha fazem parte aí, Arruda, do grupo Médicos pela Democracia, o que muito me orgulha. Mas, portanto, nós estamos falando de um grupo que assumiu claramente o reacionarismo na sua mais cruel feição, né? E que está dentro hoje, é uma das pessoas, eu estou muito ansioso para vê-la, Samira, na CPI, porque aquele episódio lá de Manaus, e aí eu queria tocar em dois pontos que já foi tocado tanto pelo professor Bruno quanto pelo meu querido Arruda Bastos, esse gigante aqui na classe médica de trazer luzes, né, para a população e tentando despertar para esses tempos tão difíceis que a gente vem vivendo. Mas eu penso que, por exemplo, a CPI, professor Bruno, tem um senador que está tocando o dedo mais preciso nessa ferida, que é o senador Humberto Costa, porque ele está trazendo um tema que é o principal. Eu digo que é a confissão explícita do genocídio pretendido pelo Bolsonaro, que é essa questão, sem trocadilho, né, da imunidade de rebanho. Porque, na verdade, isso é uma política direcionada para que, de fato, 70% da população seja contaminada. Você imagine o tamanho da tragédia, né? E isso, o que aconteceu em Manaus, está ficando muito claro com o depoimento do vice-governador do estado, de que eles escolheram Manaus como uma espécie de sítio para fazer aquela experiência nazista, estilo aquela experiência de Joseph Mengele, né, que fez aquelas experiências lá com aquelas crianças para desenvolver técnicas, né, de descobrimento de drogas, etc., numa situação que caracteriza, sim, o genocídio. Então, essa questão dessa imunidade de rebanho, porque está muito claro, o sujeito fez campanha contra a vacina, o sujeito estimulou essa questão da cloroquina. Aí, quando entra nessa questão da cloroquina, aí eu quero dizer, Arruda, que você foi no ponto, falou não precisava mais nem falar como advogado. E eu, quando li o artigo, professor, o seu artigo, eu só digo, ele tem que melhorar. Talvez tenha sido mais uma... Ele também talvez entenda, mas tenha sido mais uma, digamos assim, uma retórica diplomática, porque não é erro médico. O erro médico, né? Quando você tem um erro médico, você vai ter lá a negligência, a imprudência ou a imperícia. No caso aí, é dolo eventual, é um instituto jurídico, que é quando você assume o risco de matar. Conscientemente, você assume o risco de matar, isso é claríssimo, um dolo eventual aí, nessa figura de quem defende a cloroquina. É como alguém que dirige a velocidade na estrada é de 60 km, ele dirige a 200 km. Ele causa um acidente e alguém morre, ele vai responder por dolo eventual. Não é erro, não é negligência, não é imprudência, não é imperícia. Ele assumiu o risco de matar alguém por conta daquilo. Então, é essa questão que eu acho
que hoje se complementou na CPI, aí eu queria chamar a atenção, eu queria ouvir a opinião depois de vocês, que quando eu falo, e aqui só um parênteses em relação, Samir, ao senador inútil do Ceará, eu garanto como as filhas dele que estudam nos Estados Unidos já foram vacinadas. Eu garanto como ele não está lá mandando que as meninas tomem esse kit Covid. Com certeza, como moram nos Estados Unidos, já foram vacinadas. E aí tem um aspecto aí do fundamentalismo, do falso fundamentalismo religioso, que eu fico assim indignado como é que alguém pode se pretender cristão, budista, afrodescendente, a religião afro, porque não há nenhuma religião, pelo menos que eu conheça, que prega, sabe, a morte, que prega a maldade, né? Não é impossível. Então, você vê esses caras aí, esses cristãos, entre aspas, esses cristãos no modelo de Jesus, pregando as maiores atrocidades. Então, eu queria só ouvir de vocês esse aspecto aí, também um ponto que eu acho que hoje deu uma certa, eu diria assim, acendeu um pouco de luz, especialmente nessa questão que envolve os militares, porque nós estamos com um governo que tem aí, não é um governo de militares, porque é um governo eleito democraticamente, no que pese todas as questões aí das utilizações das fake news, é outra história, né? Mas que de fato foi eleito, saiu aí das urnas. Mas é um governo que tem é integrado, né, com um grupo de militares de um número maior do que havia de militares nos governos militares, e em cargos absolutamente incompatíveis com a formação militar, até porque vão para cargos civis. Olha aí a enrascada que se meteu o Pazuello. Está todo mundo agora jogando com o espinhaço dele, essa tragédia. Ele, um general da ativa, deixando muito mal o Exército Brasileiro, e hoje a gente teve uma pequena luz, que foi esse depoimento do Barra Torres, da Anvisa. Quem acompanhou o depoimento dele na CPI, ele, sinceramente, lá no Palácio do Planalto hoje, se ele não tivesse mandato, ele já estaria defenestrado, porque ele surpreendeu, né, o Brasil inteiro, porque ele não foi da uma de protetor desse genocídio, como fez o ministro da Saúde. O Barra Torres colocou claramente todas as situações. Aliás, ele falou o que o Arruda falou aqui, o que o professor Bruno Caramelli falou aqui, do ponto de vista do respeito à ciência. Mas eu queria só pedir permissão, Samira, professor Bruno, Arruda e Edna, porque como nós vamos transmitir esse programa na Rádio Liberdade, na Rádio Canudos, eu queria rapidamente pedir permissão porque quando a gente começou a gravar, não foi colocado isso. O Arruda já é nosso velho conhecido aqui, foi secretário de saúde, um cientista também, todo mundo conhece. Mas é importante que a gente possa dizer aqui para os ouvintes da Rádio Liberdade quem é o professor Bruno Caramelli. Eu não vou dizer tudo, não, porque o currículo aqui que eu pincei aqui rapidamente é uma extensão grande, e na parte de inglês eu vou ter que pedir ajuda dele, porque eu não sei inglês. Mas assim, professor associado nível 3 do Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, representante suplente dos professores associados no Conselho Universitário da USP, diretor da Unidade Clínica de Medicina Interdisciplinar e em Cardiologia do Instituto do Coração, do Hospital das Clínicas da FMUSP, né? Faculdade de Medicina da USP, famosíssima, presidente do Departamento de Cardiologia Clínica da Sociedade Brasileira de Cardiologia, coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciência Médica da Faculdade de Medicina da USP. Aí vem aqui em inglês, Fellow of the European Society de Cardiologia, uma sociedade de cardiologia da Europa, aí. Depois ele explica isso. Vamos ver mais aqui. Consultor ad hoc do Comitê Assessor para Terapia Antirretroviral em Adultos e Adolescentes do Programa Nacional de DST-AIDS,
do Ministério da Saúde, presidente da Sociedade Brasileira de Investigação Clínica, de janeiro de 2013 a janeiro de 2017, membro titular da Comissão de Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP, desde março de 2013, editor em chefe da Revista de Associação Médica Brasileira, de 2006 a 2013, editor associado da revista PLOS ONI, e revisor científico do CNPq, da FAPESP, da FACEP, da FAPESB, da FAPERGS, revisor de diversos periódicos internacionais, entre os quais o Heart Annal of Internet Medicine, de AIDS. Aí é o meu inglês aqui, é o inglês cearense, viu, professor? É Dona Turrai e Dona Turrem, depois o senhor explica aí. Mas é importante que a gente coloque isso, sabe por quê, Arruda? Porque muita gente viu, que loucura, uma cientista que se coloca como cientista, aquela Nicei, esqueci aqui o nome dela, a mulher chegou numa reunião, precisou um militar, ainda bem que ele é médico, né, o Almirante Barra Torres, que deu o grito. Uma mulher que se diz cientista chega com a proposta, obviamente avalizada pelo grupo genocida que está no comando desse país, querendo modificar uma bula médica por um decreto do presidente da República. É importante que as pessoas saibam o currículo das pessoas que estão falando, somos nós, sou eu que sou advogado. Eu sempre digo, nessa matéria não é o prefeito, não é o governador, não é o presidente da República que, quando baixa o decreto, não é ele que está dizendo aquilo, não. Ele está seguindo a ciência, a orientação médica, a orientação dos profissionais de saúde. Então, era essa a minha primeira contribuição. Eu acho importante que a gente possa estar socializando essas informações para que a nossa população não caia nessa armadilha, né, de facilitar serem contaminadas e aderindo a essa imunidade de rebanho, que é, sim, uma política de genocídio. Essa é uma política de genocídio, porque se 70% da população brasileira for contaminada com os índices de letalidade da Covid, nós teríamos já hoje aqui no Brasil em torno aí de uns 3 milhões de mortos a 4 milhões de mortos. Muito sério isso. Samira, eu quero te pedir licença para falar uma coisa que tem tudo a ver com o que o Deodato Ramalho acabou de falar, meu amigo do coração. Sobre o doutor Bruno, uma coisa que me chamou a atenção. O primeiro e-mail que ele me respondeu, esse e-mail dele, embaixo, que às vezes alguém coloca uma mensagem, tem uma mensagem que eu fiz questão de anotar e para ler, para que os nossos internautas, os que estão nos assistindo, vejam isso. Por aqui eu entendi, eu falei para minhas filhas, por aqui eu acho que eu conheci mais ou menos o coração, o coração e o caráter do doutor Bruno Caramelli. Ele diz assim no final do seu e-mail, para todo e-mail que ele responde: neste momento, mais do que os cargos e os títulos, é preciso defender, como médicos e como cidadãos, a luta pela vida. Fique em casa, exija vacinação em massa, auxílio financeiro para quem precisa e contraindique o tratamento precoce, pois não funciona. E aí depois embaixo ele diz em seguida: apoie o abaixo assinado, exigindo que o Conselho Federal de Medicina condene o tratamento que não funciona contra a Covid-19. E logo em seguida, ato contínuo, ele coloca o link. E eu, como eu sou muito curiosa e muito detalhista, para mim isso não passou em branco, doutor. E imediatamente eu cliquei e assinei, não foi hoje porque o senhor pediu, foi quando o senhor me passou esse e-mail. Assinei, compartilhei no Twitter, no Facebook e nos grupos de WhatsApp. Então, eu quero dizer para o senhor que continue, doutor Bruno, porque valeu a pena essa sua mensagem, porque ela despertou em mim essa atenção e esse desejo. Apesar de, ultimamente, eu estar ocupando meu tempo para trazer luz para as pessoas que estão sendo manipuladas por narrativas, eu digo assim, equivocadas, golpistas e cruéis. Porque quando você está lidando com a saúde, com a vida e com a morte, isso é uma crueldade sem limite. Então, quando eu li isso aqui,
me chamou a atenção, mais do que o que o senhor me respondeu, porque eu fiquei muito feliz quando o senhor aceitou o convite. Imediatamente falei para o doutor Arruda, que é um médico, sou muito amiga da esposa dele, e é um médico assim da nossa confiança, muito querido aqui no Ceará. E não, acho que poucas pessoas não conhecem o doutor Arruda, viu, doutor Bruno, aqui no Ceará. Então, era isso, gente, que eu queria chamar a atenção de vocês. Isso é muito lindo. Um médico, um cientista, que preza pela ciência. Ele não só preza pela ciência, mas ele preza pela vida, ele tem empatia, ele tem amor ao próximo, porque ele poderia entender, conhecer tudo isso e estar omisso. Ah, eu não vou confrontar, eu vou ficar aqui no meu cantinho, na minha comodidade, do meu lar e da minha vida. Veja o currículo dele, que eu creio que foi só uma pequena apresentação que o Deodato Ramalho falou, mas olha, esse homem, gente, que está preocupado com o brasileiro, está preocupado com as pessoas, e ele sabe que os menos favorecidos são os mais afetados, porque eles não têm os recursos que os outros têm. Era isso que eu queria enfatizar. E era exatamente isso que eu ia pedir para você fazer, Edna, para ler essa mensagem que você já tinha destacado para mim. Mas, continuando, ela é tão assim, precisa. Samira. Coloca Samira, que fica em casa, Samira, né? Oi, Samira. Deodata, só porque eu esqueci de lhe dizer o seguinte, você disse que está numa cruzada, que está sozinha, então já me inscreva aí como advogado também, né, para estar junto com você aí, para nós levarmos, inclusive em alguns momentos até judicializarmos, se for o caso, dessas sandices do senador inútil do Ceará. Sim, e existe também, deixar registrado aqui, para quem nos assiste, existe um movimento também organizado agora pelos os seguidores do presidente genocida, que é tentar ainda mais descredibilizar a imprensa quando a imprensa coloca que não existe tratamento precoce. Então, vários médicos estão utilizando seus perfis pessoais nas redes sociais com um texto dizendo assim, se você não acredita no médico que prescreve o kit COVID, se consulte com um jornalista. Assim, querendo descredibilizar o trabalho que a imprensa vem fazendo exatamente nessa disputa de narrativa, de dizer que não tem esse tratamento, esses medicamentos não servem para a Covid-19. Bom, eu queria deixar uma última pergunta para todos vocês, e aí a gente pode começar pela Edna, da CPI da Covid, Edna. O que a gente pode esperar desses depoimentos que estão todos aí mostrando, de uma forma muito contundente, o nível de manipulação, de tentativa de manipulação desse governo, as ações deliberadas para propalar esse vírus entre a população, e até que ponto a gente pode esperar alguma resolutividade dessa CPI. Questão da vacinação também, eu acho importante que vocês destaquem o que pode ser feito, além de o que não foi feito, que foi adquirir vacinas enquanto elas estavam disponíveis, o que a gente pode fazer em termos de vacinação, para dar uma celeridade a essa vacinação, principalmente utilizando a estrutura do SUS nos territórios. SUS é um grande sistema, um sistema ímpar nesse país, nesse mundo, mas que, inclusive, no momento das territorialidades, a atenção básica à saúde, a atenção primária, eu acho que ela não vem sendo suficientemente utilizada nesse sistema da vacinação. Eu acho que é muita coisa, muita pergunta, mas eu queria ouvir a Edna, começar pela Edna, e aí a gente vai na sequência com o Deodato, o doutor Arruda e depois o doutor Bruno. Desligado, seu microfone. Seu som está desligado. Ok. Antes de eu entrar no assunto, para responder a pergunta da Samira, e dar início, né, e dar oportunidade para que os outros também complementem, eu gostaria de falar para os internautas que a Samira de Castro é uma jornalista militante, combatente, muito consciente, e ela é segunda vice-presidente da Federação Nacional dos Jornalistas. Ela está agora nesse mandato como vice-presidente, mas ela já foi presidenta também do sindicato, né? Então, é uma pessoa assim muito preparada
e que também foi vítima já de perseguição e de discriminação por causa dos seus posicionamentos, não só ela, mas como muitos colegas jornalistas. Depois a Samira, se quiser, apesar da gente estar falando sobre esse tema, mas as coisas se relacionam. Bom, quanto à CPI da Covid, eu tenho acompanhado, assim como o doutor Bruno, a gente percebe que ele tem acompanhado também, então nós aqui temos acompanhado na medida, quando eu não posso assistir ao vivo, eu vejo depois, porque eu tenho interesse nisso também, tenho empatia, tenho preocupação, tenho amor ao próximo, eu sou cristã praticante, mas eu sou uma cristã que segue Jesus Cristo e que acho que eu aprendi a Bíblia, né? Aprendi, porque Jesus Cristo, ele prega, sim, o verdadeiro amor. Mas a Bíblia também fala das pessoas que usam o nome de Deus em vão, e diz também que muitos naquele dia, isso é para quem crê, vão se encontrar e vai dizer, mas Deus, Jesus, em teu nome eu fiz isso, ele vai dizer, afastai-vos de mim, tu que praticaste iniquidades. Então, do mesmo jeito que Batista chamava de fariseus, de raça de víboras, por que eu estou falando isso? Por que eu estou incluindo o nome de Deus? Porque esse governo ele tem usado o nome de Deus, tem manipulado o nome de Deus para angariar simpatia. Então é por isso que eu estou falando, porque, inclusive, eu converso com os pastores da minha igreja, que é uma igreja grande, uma igreja que é formada por membros assim, estudiosos de bom nível, não é uma igreja que prega a teoria da prosperidade, não é dessas igrejas que vende feijão milagroso, eles são muito sérios, mas muito deles lá, os membros são bolsonaristas, e eu acho que eu tenho um dever de levar luz e desconstruir determinadas narrativas que chegam para os meus irmãos em Cristo. Mas voltando aqui para a CPI, né? Então, eu tenho assistido e a gente vê, que eu sou jurista, né? E a gente vê as contradições. É importante porque os senadores governistas, eles ficam repetindo um mantra, como esse que o doutor Bruno Caramelli falou. Eles ficam repetindo um mantra, que é todo dia, eles estão jogando para a plateia, porque eu desconfio até que eles sabem que não funciona. Isso é uma desconfiança minha. Mas eles sabem que tem audiência. E aí eles estão falando para o seu público. Tanto sobre esse rancho queimado, né? Rancho queimado, quanto aquele de Chapecó. Porque quando o Renan Calheiros perguntou para ele, o de Chapecó, mas cadê o estudo? Aí ele disse assim, eu estive lá. Ora, eu estive lá. Como se estar lá resolvesse alguma coisa. Eu falei, eu também estive ali, no bairro de Fortaleza. O que isso quer dizer como resultado de científico que eu possa, vamos dizer assim, persuadir uma pessoa a fazer uso desses remédios que não têm comprovação científica. Então, eu acredito, sim, que essa CPI da pandemia vai ser, através dela, ela vai gerar um relatório muito bem feito, porque a pessoa que está, o relator, o Renan Calheiros, ele é muito preparado. Ele disse que não vai perseguir, ele vai ser imparcial, e tem, vamos dizer assim, foi preciso inventar alguma coisa para condenar o Lula, foi preciso um conluio. Mas, nesse caso, não vai ser necessário, porque as evidências são tão grandes que não vai ser necessário. Então, fora isso, fora os relatórios, fora os depoimentos, tem também a quebra de sigilo, porque vai ser um momento que eles vão pedir quebra de sigilo, tanto telefônico como bancário. Então, gente, existem muitos recursos, e eu estou vendo muita boa vontade para se descobrir a verdade. E por mais que esse grupo pequeno, que eles são em grupos menores, dos governistas, estejam lá fazendo seus discursos de narrativas equivocadas, tentando manipular a opinião pública, isso não vai, vamos dizer assim, apagar ou tirar o brilho da CPI, porque lá tem pessoas muito experientes, muitos membros políticos experientes que estão querendo e estão buscando a verdade. É essa a minha
impressão da CPI. Eu estou muito confiante, acho que não vai dar em pizza. Agora, em relação ao Bolsonaro, aí eu já estou encerrando para os meus colegas falarem, o Bolsonaro, ele desestimulou o uso da máscara, o distanciamento social, promoveu aglomerações, nunca usa um lenço, ele desculpa eu falar isso, mas ele limpa o nariz, ele faz a higiene do nariz com as mãos e com os braços, coisa que eu ensinei minhas crianças, meus filhos estão ensinando os netos para não fazer desta forma. Se vê que ele não teve essa educação, não comprou vacina na época correta, se utilizando de todas as desculpas mais assim, injustificáveis e injustificadas, né? Desdenhou do sofrimento alheio, ele imitando uma pessoa que estava com falta de ar, falou que quem tomasse vacina correria o risco de virar jacaré, falar fino, virar marica, foi isso que ele falou. Então, gente, é isso. Sim, também não fez campanha, né, de conscientização, não usou, não permitiu, que a verdade é essa, porque quem manda é ele disse que ele manda e o ministro da Saúde obedece. Então, ele não permitiu que fosse feita uma campanha pedagógica para orientar as pessoas como se defender, como se prevenir desse vírus tão mortal. Era isso, gente. Muito bem, Edna. Doutor Arruda Bastos, além da sua opinião sobre essa CPI da Covid, desses depoimentos que estão trazendo aí tantos elementos contundentes em relação à política irresponsável do governo na condução dessa pandemia, eu queria que o senhor falasse também sobre a questão da vacinação. Vamos lembrar a questão do orçamento do SUS, né? Teve a emenda constitucional 95, né, que retirou recursos do nosso Sistema Único de Saúde. Tudo isso está muito elencado. Nós estamos vivendo o pior momento para se ter uma pandemia desse nível, com um orçamento sucateado do SUS. Enfim, queria muito que o senhor falasse nesse sentido. Pois não. Então, eu vou aproveitar o que doutor Arruda, pois não. Só para contribuir com o senhor, ele e o Paulo Guedes, eles também usam que não tem dinheiro, mas, segundo eu vi no noticiário, aí é para contribuir, que eu não sei se pode o senhor não lembrar, diz que tem um orçamento paralelo de 3 bilhões. Estou falando isso só, aí fique à vontade. Por que não tem dinheiro para as outras coisas? Pronto, eu vou pegar um pouquinho a fala do Deodato, que ele falou na Capitã Cloroquina, né, Samira? A Capitã Cloroquina, Deodato, eu era o secretário da Saúde aqui do estado do Ceará, quando ela promoveu aquela manifestação na Escola de Saúde Pública. Eu estava recepcionando os primeiros médicos que vinham para o Mais Médicos no Ceará. A Escola de Saúde Pública centralizava exatamente no Nordeste aquela capacitação inicial para os médicos formados no exterior, não só os médicos cubanos, como os outros médicos de outros países. E eu estava no auditório com o meu grupo gestor da CESA, recepcionando esses médicos, quando começamos a escutar essa gritaria do lado de fora da Escola de Saúde Pública, né? Aquela movimentação triste, mandando os médicos voltarem para a senzala, tá certo? Achincalhando os médicos, principalmente os médicos cubanos, fazendo toda aquela manifestação, que depois, inclusive, foi quase um tiro no pé, porque até aquele momento existia um crescimento nessa posição, um programa Mais Médicos. Aí teve um certo arrefecimento. E que falta está fazendo? Eu fui secretário, eu colaborei com o ministro Alexandre Padilha, na época, em toda a formatação do programa. Eu era vice-presidente do CONAS, do Conselho Nacional dos Secretários. Durante todo o meu período de secretário de Estado, eu fui vice-presidente do CONAS. Participei da gestão com o ministro Temporão, ainda no governo Lula. Participei da gestão com Alexandre Padilha, ministro da presidente Dilma, e até no final do Quioro também no Ministério da Saúde. Então, eu conheço bem de perto a Capitã Cloroquina aqui no Ceará.
O grupo da Mayra conseguiu conquistar, através dessa mesma artimanha de fake news na época, denegrindo a imagem dos médicos progressistas do Ceará, e eu cito bem aqui o doutor Zé Maria Pontes, que foi presidente do Sindicato dos Médicos. Nós perdemos 2 eleições para o grupo da Mayra Pinheiro. Na última eleição agora, nós fizemos uma articulação, uma campanha muito mais forte, e eu posso dizer que nós ganhamos a eleição, mas não levamos, por causa de irregularidades nas urnas eletrônicas. Não é o que o Bolsonaro está dizendo, colocar voto impresso, não. É porque nós queríamos que fosse urna eletrônica do TRE. E o sistema que foi aprovado foi uma urna eletrônica que ninguém conseguia nem apurar direito como é que eram os votos. Isso, inclusive, ainda está rolando aí na Justiça. Mas eu também compartilho com o Deodato. Eu quero ver a capitã Cloroquina lá na CPI. Espero que os senadores se preparem, porque ela foi conselheira do Mandetta, conselheira do Taixe, conselheira principal do Pazuello e continua ainda agora no Ministério sendo conselheira do Queiroga. Segurada por quem? Pelo grupo do senador, que você está dizendo, pelo grupo do capitão Wagner, pelo grupo desses políticos cearenses que seguram a capitã Cloroquina no cargo. Certo? Sem dúvida. Então, é uma pessoa extremamente ruim em termos de comprometimento com a saúde. Agora, eu vendo o Mandetta, gostei muito da participação do Mandetta. Agora, o Mandetta foi um dos líderes contra o Mais Médicos e apoiando o teto de gastos, inclusive para a saúde. Tá certo? Nós lutamos com relação a isso. Então, o Mandetta era um das lideranças, inclusive com a Mayra, né, que na época fazia coro com ele, reduzindo drasticamente os recursos para a saúde. Né, que aqui no Ceará, se nós não tivéssemos governantes, os últimos governantes, realmente com prioridade na saúde, nós estaríamos dezenas de vezes mais comprometidos. Outra coisa com relação ao SUS, eu que sou um médico que vivi antes do SUS e vivi com o SUS, e fui gestor antes do SUS e gestor com o SUS. Né? O que é a diferença que o Sistema Único de Saúde nos está fazendo no enfrentamento dessa pandemia? Se nós não tivéssemos um sistema desse capilarizado pelo Brasil todo, mesmo sem vacinas, como é que nós não estaríamos agora numa campanha de vacinação? Você ter a quantidade enorme de salas de vacinadores em todos os cantos do Brasil. O que falta é o Ministério da Saúde, da mesma forma que eu encontrei como da pandemia do H1N1. Eu era secretário de saúde da pandemia do H1N1. Não tivemos dificuldade nenhuma em articular com o Ministério, com os outros estados, do CONAS, do CONASEM, dos COSEMs, articular todo o trabalho de enfrentamento da pandemia do H1N1. Então, não tivemos essa dificuldade nenhuma. Com relação à CPI, eu já digo que ela não vai... ela não vai ter consequência, ela já teve consequência. Só em conseguir ser implantada, mesmo da forma que foi, só com os depoimentos que já estão previstos, tá certo? O que ficou claro para a população, nós já sabíamos, mas ficou claro para a população do que está acontecendo. Tem muita coisa ainda para acontecer, então eu tenho uma esperança que o relatório realmente venha a indicar os culpados, começando pelo presidente, passando pelo ministro, que não poupe nem o Mandetta também, porque também tem comprometimento, Mandetta, Taixe, Pazuello, principal, e o Queiroga. E toda a estrutura, todas as pessoas que desarticularam e destruíram grande parte do Ministério da Saúde, colocando todos os técnicos de lado para militarizar e colocar aquilo que o Pazuello disse: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Que hoje, inclusive, foi uma pergunta muito boa que fizeram para o Antônio Barra Torres. Perguntaram se ele concordava que na saúde, na gestão da saúde, mandava quem podia, obedecer quem tinha juízo. E ele teve a coragem de dizer que não. E eu digo que não, porque o maior gestor do Sistema Único de Saúde no Brasil é o ministro da Saúde. Ele manda mais do que o presidente, se ele for realmente o ministro. Nos estados, o governador do estado manda menos do que o secretário de saúde do estado. E nos municípios, o secretário de saúde do município é para mandar mais, ou seja, é para influenciar. Se o governador, se o prefeito, se o presidente não segue a ciência, não segue as orientações do seu ministro, do seu secretário estadual municipal, certo? Que o secretário tenha a dignidade de pedir
para sair, tá certo? Então, o ministro Pazuello, sem dúvida, ele vai ser o grande comprometido, vai ser o grande acusado, mas sem livrar, e não podemos livrar, os outros, e principalmente o presidente da República. Eu estou com esperança que isso venha a ajudar um pouco a esclarecer e a punir todos esses genocidas do governo Bolsonaro. Muito obrigada, doutor Arruda. Deodato, qual é a sua expectativa, você que está acompanhando aí a CPI da Covid, que tem todos os depoimentos bem comentados, bem acompanhados, o que é que a gente precisa que a população saiba nesse momento, o que é que a população pode esperar também desse movimento da CPI? Olha, esse governo é uma distopia total, né? Não sei se vocês viram, por exemplo, hoje está sendo votado no Congresso Nacional uma medida para flexibilizar a questão do licenciamento ambiental. E, pasmem, o ministro do Meio Ambiente publicou hoje no Diário Oficial um aviso aos infratores ambientais que está indo uma equipe amanhã acho que é para Altamira, do estado ali do Pará, para fazer uma fiscalização. Quer dizer, sai no Diário Oficial o aviso de que vai ter uma fiscalização no dia seguinte. Para você ver o tamanho da tragédia que é tudo isso. Eu também partilho com a mesma impressão que foi partilhada pela Edna com relação à questão da CPI. Há um ditado como começa uma CPI, mas a gente não sabe como termina. E eles próprios estão apavorados. O Alexandre Garcia, já foi mencionado aqui, acho que foi pelo professor Bruno, não é só o Alexandre Garcia, não. Todos os negacionistas, especialmente aqueles da cozinha do Bolsonaro, estão freneticamente, estão com o dedo doído de apagar esses vídeos, especialmente aqueles que ocupam cargos públicos, né? E aí é mais complicado. Aquele Baumgartner, não esqueci aqui o nome, que era um assessor muito privilegiado, muito da intimidade da família Bolsonaro, já deu uma declaração pública, uma entrevista à imprensa, escolhendo lá o Pazuello como boi de piranha do bolsonaro-fascismo, para jogar a culpa em tudo em cima do Pazuello. O Pazuello já está aí querendo entrar no Supremo Tribunal Federal para conseguir um habeas corpus, numa situação dessa, ele já assume a posição de investigado e não mais de testemunha, porque, como investigado, ele pode mentir à vontade. E olha a desmoralização para o Exército. Um general da ativa dando uma declaração pública, né, de que vai mentir numa CPI. Já mentiu quando se socorreu de um atestado falso, nitidamente, não digo um atestado médico, porque parece que não foi dado o atestado médico, mas eu digo que ele alegou, né, ele que tinha estado na semana anterior, né, promovendo, estimulando, né, dentro de um shopping sem a utilização de máscara, ou seja, numa posição bem negacionista, né, e fez gozação com quem o lembrou que ele estava sem usar máscara dentro do shopping, e em seguida disse que pediu para não ir para a CPI naquele dia porque tinha tido um contato com alguém que estava com suspeita de Covid. Portanto, eu acho que isso já é um efeito da CPI. A CPI, ela, apesar de todas as contradições da política, apesar de todas as contradições de muitas figuras ali do Congresso Nacional, eu não tenho dúvida de que a realidade dos fatos ela é muito forte, ela vai se impor. E já está se impondo, principalmente a partir dessa confissão pública, repito, é a coisa mais grave, mais consistente do ponto de vista do genocídio. Quero lembrar, por exemplo, que a assessora do ministro da Economia, Solange Vieira, lá atrás, ano passado, deu uma declaração horrorosa. Num país assim, de instituições mais sólidas, um país mais civilizado, aquela mulher estaria respondendo a processo criminal, no mínimo. Ela deu uma declaração dizendo que iam morrer alguns velhos e que isso ia ser bom para a economia do país, porque ia
aliviar as contas da Previdência Social. Então, minha gente, isso tudo vai estar na CPI. Eu não tenho dúvida de que vai dar problemas. E se não fosse assim, o próprio Bolsonaro não estava aí com os filhos deles, tentando também desfazer uma série de documentos públicos, né? Porque uma declaração no Twitter, um vídeo de virar jacaré, de promover a cloroquina, tudo isso é documento público que vai estar na CPI. Então, não tenho dúvida de que a CPI vai, sim, colocar assim, a nu para a nação brasileira toda essa ação genocida desse governo, eu não tenho dúvida. Obrigada, Deodato. Doutor Bruno Caramelli, você acredita que dessa CPI sai mais fortalecida ainda o discurso de que não existe esse tratamento precoce e que os médicos, inclusive o Conselho Federal de Medicina, pode, a partir daí, adotar uma nova postura de realmente condenar essa prescrição? Olha, Samira, em primeiro lugar, eu queria só agradecer vocês pela oportunidade, por me convidarem, por me ouvirem, né? Ficar aqui ouvindo alguém que está tão longe falando é uma gentileza. Eu vou continuar falando. Eu realmente estou acompanhando a CPI sempre que possível. Eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu posso dizer para onde eu vou torcer, mas eu sou professor e sou pesquisador, não tem torcida. O que eu estiver torcendo, eu preciso de garantia. Então, eu vou dizer para você o que eu vou fazer. Independente do resultado da CPI, eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Independente do resultado da CPI, eu vou continuar com essa ação, com essa representação, vou continuar falando, simplesmente porque é preciso. O que está sendo feito está errado, está provado que está errado, tem consequências e nós vamos ganhar. Não sei quando. Talvez, se a CPI terminar do jeito que eu estou torcendo, talvez a gente ganhe antes. Mas vocês lembram da fosfetanolamina, que era uma enganação de que era um medicamento câncer. A gente lembra do tratamento do autismo, que tinha uma substância, hipoclorito de sódio por via retal, parar de vacinar as crianças porque isso dava autismo. Então, volta e meia, a história mostra coisas e essas coisas se repetem. Nós ganhamos, a ciência ganhou todas elas, todas elas. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos ganhar essa parada e que nós vamos ver essa vitória. Apesar da idade que eu estou, eu vou ver essa vitória. Agora, se é com a CPI ou sem a CPI, tomara que seja, mas independente da CPI, o importante é continuar nessa luta que a gente está travando aqui, porque do outro lado tem muita gente sem escrúpulos. E quem não tem escrúpulos usa armas que às vezes ganham, transitoriamente, mas ganham. E nós vamos ganhar essa. Mais uma vez, muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, a sua disponibilidade de estar aqui conversando conosco e falando com esse público que nos acompanhou até agora. Eu queria agradecer a Edna pelo convite de me chamar para mediar. Queria agradecer ao professor Bruno Caramelli, o Arruda Bastos, Deodato Ramalho. E queria só finalizar com uma frase que eu acho que é muito pertinente por essa luta que o doutor Bruno vem travando aí, por dizer a verdade, falar a verdade, esclarecer, e o Arruda também, e a Edna como comunicadora nata que e o Deodato também. Essa é a definição de saúde do MST. Ter saúde é ter a possibilidade de lutar contra o que nos agride e nos ameaça, inclusive a doença. Então, vamos à luta. Obrigada a todos e boa noite. Muito obrigada, viu? Desculpa, professor, acho que o senhor ficou cansado, né, doutor Bruno? Cansou. Eu durmo cedo.
E acorda cedo, né? Pois então tá, gente. Obrigada, doutor Arruda, por ter aceitado o convite. Obrigada, Deodato. Obrigada, doutor. Muito obrigada. E obrigada aos que estão nos assistindo. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Bom,